O próprio argumento, por exemplo, elas estão mentindo por causa de turismo e tal. Colares, que é uma cidade muito afetada, muita gente dá o protagonismo para a cidade, apesar de ter muitas outras regiões afetadas, ela só vai se aproveitar, vamos colocar assim, do turismo lá para os anos 2000, é um caso de 77. Por que elas começam a se aproveitar disso? Porque os turistas, quando vão para lá, começam poxa, mas não tem nada de ET, Aí eles falam, poxa... E lá era conhecido como um berçário de arraia. Era isso que era os badulaquezinhos que eles vendiam, né? As coisinhas. E o pessoal ia lá procurando ET. Falou, pô, então vamos aproveitar, né? Já que o pessoal tá aqui... Foi uma demanda que foi se criada depois, assim, né? Porque é muito conspiratório. Não, vamos criar um caso ufológico pra fazer a cidade bombar. Porque assim, anos 70, quem fazia turismo nos anos 70? Ainda mais naquela região, era bem complicado. Era bem complicado. Era muito caro, inclusive. A gente não... Essa ideia de turismo... Sim. Não é que nem hoje, sabe? Quero ir pra lá. Não, você sabe que até tinha... Eu lembro que meu cunhado, olha que doideira, o pessoal fala muito hoje de Fernando de Noronha, né? Até o Sorubão de Noronha. O meu cunhado, ele foi pra Fernando de Noronha na década de 70, cara. Aí você fala, quem ia para Fernando de Noronha na década de 70? Mas iriam, assim, pessoas iam, né? É igual você fazer pesca. Cara, eu lembro de pesca em Mato Grosso ou nos rios de Amazonas, assim, de uma situação de eu viver, de parentes irem, conhecidos irem, mas não com essa infraestrutura que hoje existe, que você tira proveito do turista. Sim. Era uma coisa meio... jungle ali, né? Você brincar de ser Tarzan, né? E aí a gente traça várias hipóteses, né, César, sobre isso, porque, poxa, a gente sabe, pessoas mentem pelos mais variados motivos. Às vezes a gente tenta até dar um motivo do porquê que uma pessoa mentiria, mas pode ser absolutamente qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente só um ganho pessoal. Sim. A pessoa pode mentir por vaidade, para chamar atenção. Pode ser porque ela tem um problema. Mitomania. Mitomaníaco, ele mente sem um propósito. Ele tem uma compulsão de mentir. Ele precisa mentir. E não tem um ganho. Não tem ganho secundário, né? Não tem nada. Então. E aí a gente sabe que isso acontece. Então, quando a gente foi, é óbvio que a gente poderia... A gente não precisava justificar alguém mentir por causa disso. Mas a gente via lá pessoas muito humildes. Eu saí só dessa viagem, eu saí com 18 entrevistas. Pelo menos 70% eram com vítimas. Ou com testemunhas. Pessoas que nunca foram procuradas por ufólogos, por jornalistas, pelos militares. Então eram pessoas inéditas. E que a gente sabe que estavam lá por questões ali da apuração e da questão toda. Porque também qualquer pessoa pode falar, não, eu vi. Tá? Só que aí você vê que quando a pessoa mente, a gente chegou a ver. Eu cheguei a entrevistar uma pessoa que a história não bateu. E eu falei, eu não vou colocar isso no ar. Só a história ou você percebia, que nem eu falo, tipo... Sabe? Duas coisas. Vocês precisam fazer o curso do Não Minta Pra Mim. Vou fazer. Me dá um desconto. Você percebe, sabe? É uma linguinha, pega no nariz, é aqui, é o desconforto. Que você fala, é que eu entendo isso, eu acho que isso é muito útil, mas mas entendi, a materialidade de você falar... Existem muitas maneiras de você fazer isso, claro. E uma delas é, por exemplo, eu tava no Pará com o meu grande guia desse caso, que é o Heitor Costa. Ele é um cara maravilhoso, ele é muito legal. Ele é um pesquisador da área, ele não se diz ufólogo, mas ele adora pesquisar esse caso da Operação Prato, e a gente usou muito da pesquisa dele, ele estava lá comigo. E lá, no momento da viagem, eu estava até um pouco mais verde com relação a esse caso, e ele foi já me dando uns toques e tal. Ela deu a informação, por exemplo, que uma pessoa morreu quando ela não tinha morrido. Então tinha algumas coisas que ela dava, e além do que, ela deu um relato muito inacreditável, até mesmo por uma situação inacreditável como essa. Entendi. Então, por exemplo, posso até falar aqui, mas eu vou falar por que eu não acredito. Ela fala que ela morava em Colares, e ela estava com um grupo de amigos, e ela fala que ela viu um desses objetos aparecendo no campo de futebol e pousando, que é algo inédito. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sobre a Operação Prato, pousando na frente de todo mundo. E ela fala que ela estava com ela, os amigos dela de testemunha, que se aproximaram para tentar espantar, e o objeto, antes de pousar de fato, sai voando. E eu falo, eu nunca ouvi falar dessa história dentro da Operação Prato, que é um caso de 50 anos, já muito. Isso tá muito estranho, porque não tem nenhuma testemunha que fale nenhum relato parecido com esse. E, para além disso, a pessoa o quê? Apresentou, então, vocês escutaram uma história? Tem essas coisas aqui que eu tô vendendo também. Então também tem... Então tem uma série de fatores que você vai adicionando... Claro, de matéria cruzar a informação. Que você cruza a informação, que você torna aquele relato menos factual. Que não é só uma coisa, são várias coisas. Então isso é que a gente acabou descartando, por exemplo. E aí, mesmo que tenha sido verdade...
para não contaminar todo o resto, Sim. porque não bate muito com as histórias ali, ele é excluído. E só pra deixar bem claro, até porque, tipo, se a gente estivesse trabalhando naquela coisa de vender o incrível, porque hoje em dia é o que mais tem por aí. Porque pra você, às vezes a pessoa tá lá, ela quer muito acreditar que alienígenas existem e estão aqui. Então eu poderia falar, existiu mesmo, tava lá, o ETzinho, o cabeçudinho, nananã. Só que, beleza, aquilo vai monetariamente me beneficiar, só que eu quero tá lá pra mostrar o que de fato aconteceu. Sim. E isso é meio frustrante para algumas pessoas. Então tem vários casos, por exemplo, lá dos seres que aparecem. E eu falo, olha, essa história de seres é um negócio que eu não compro muito. Por uma questão... Porque a pessoa via lá um objeto e tinha um casal de loiros dentro do objeto. Aí eu falo, tá estranho isso aí. Só que são elementos muito estruturais dentro do caso que, como eu falei, foi muito mitificado. Então a gente foi lá e perguntamos para as pessoas. E sabe o que é engraçado? A gente ia lá para as pessoas e falava, não vi nenhum ser. No jornal tava que viu. A pessoa dizia que não viu. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.